Tá bom. Are these bullets like us? Traveling forward through time? Não, claro, claro. Mas não faz o menor sentido. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma crítica aqui da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque, sou cineasta independente, crítico de cinema e fundador da SB Cinema. E eu vi um filme... Dá pra chamar de filme? Chamado Tenet, do Christopher Nolan. Grande diretor, super badalado, super comentado, super polêmico, inclusive. E vamos comentar aqui hoje o seu mais novo filme, Tenet, que tá dando o que falar desde o final do ano passado. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da SB Cinema, gosta do nosso trabalho, já curte esse vídeo aqui. E se você, no final, concordar comigo, ou enfim, se você gostar do nosso conteúdo de alguma forma, eu quero te pedir pra compartilhar no direct, manda no privado, pra algum amigo teu que tenha gostado do filme e tu queira mudar a opinião dele, ou alguém que não tenha gostado do filme e você acha que a pessoa vai concordar com alguns pontos ou a minha crítica pode contribuir com ela de alguma forma, manda no direct pra essa pessoa, compartilha com 3, 4 amigos. Essa é a melhor forma que você tem de nos ajudar aqui a propagar a palavra da SB Cinema adiante. E claro, aqui embaixo tem os links pros nossos cursos e pro nosso grupo gratuito no Telegram pra você não perder as nossas notificações. Que bagunça colossal, que catástrofe em forma de filme. Eu nunca achei que o Nolan ia conseguir se superar depois de Interestelar, e ele vai e me faz Tenet, que eu não sei nem por onde começar essa crítica. Eu fiz as anotações aqui, eu fiz alguns prós e um monte de contras, e eu vou tentar desencadear as minhas ideias aqui e vamos ver o que é que sai. Queria dizer pra você que, assim, eu ainda me considero um fã do Nolan, apesar de tudo. Eu gosto muito de Memento, um dos seus primeiros filmes, gosto muitíssimo dos 2 primeiros Batman, e também admiro bastante, é um dos meus filmes favoritos, talvez, Inception, a origem dele lá de 2010, 10 anos atrás, bons tempos, quando o Nolan sabia fazer os seus filmes direitinho. E aí ele fez o Batman 3, que pra mim já caiu consideravelmente em relação aos outros dois. Tem diversos problemas que estavam começando a surgir ali, que desencadearam depois em Interestelar. Esses mesmos problemas se repetiram de forma muito mais acentuada. Por conta do Interestelar, eu fiquei tão desempolgado pra ver Dunkirk que eu nunca assisti o filme. Quero ver ainda, mas eu fiquei bastante ansioso pelo Tenet, porque os trailers, a premissa, tudo tava me lembrando muito Inception. Eu tava torcendo muito pra esse filme ser a redenção do Nolan. O Nolan voltando a ser o Nolan que a gente conhecia de 10 anos atrás, sabe? Pena que eu estava completamente iludido. Antes de falar sobre todos os problemas do filme, assim como eu fiz lá no filme da Mulher Maravilha, eu vou falar das coisas boas que eu acho do filme. A ideia da entropia invertida, posso estar falando alguma besteira aqui, da entropia, enfim, um lance envolvendo entropia no filme, de que as coisas retrocedem, visualmente você percebe a parada retrocedendo no tempo, sejam objetos, sejam veículos, sejam pessoas, enfim, é muito, mas muito interessante. Todo o conceito de reversão do tempo, de se você passar por esse processo na máquina de inversão de um objeto ou um ser humano, pra você o tempo vai retroceder e as pessoas que estão no tempo normal vão ver você retrocedendo. Isso é um conceito que dá pra você brincar assim de N formas, dá pra você contar N histórias diferentes com esse conceito, e eu adoraria ver outros filmes com esse conceito, só que trabalhando melhor o tal do conceito. O que nos leva a falar sobre a questão visual. Visualmente é sensacional. Todas as cenas onde no mesmo plano, no mesmo enquadramento, você vê vários personagens retrocedendo enquanto outros personagens estão no movimento normal, padrão, né, contínuo no tempo, pra frente, né, melhor dizendo, é sensacional. Você vê aquilo, você fica impressionado com o cuidado dessa construção. O ambiente inteiro retrocedendo enquanto um personagem está dentro desse ambiente e ele está avançando, porque ele está retrocedendo e ao redor o espaço tá... É muito louco, é muito louco. Mas funciona muito visualmente, eu fiquei embasbacado e isso me ajudou a ficar preso ao filme em alguns momentos específicos, quando o conceito da entropia invertida, mais uma vez posso estar falando besteira, está aplicado visualmente utilizando recursos visuais do filme. É sensacional, a gente não pode questionar. O elenco também, eu queria inclusive pontuar pro Robert Pattinson, eu já vi isso dele desde o Good Time, né? Aquele filme dele dos irmãos Safdie, lá de 2017, eu acho que é muito bom. Ele já desbancou completamente essa marca dele de Edward do Crepúsculo, mas aqui realmente eu fiquei impressionado com como ele desapareceu atrás do personagem. Por mais que seja um personagem que não tenha muita bagagem, não
seja um texto forte o suficiente para ele trabalhar e demonstrar várias nuances, e demonstrar vários aspectos e construir um personagem complexo, mesmo assim ele se esforça muito. Eu acredito eu que por conta da sua interpretação, o personagem dele de longe é o mais cativante. Na verdade, não é nem um mais cativante, é o que nós temos uma pequena faísca, uma pequena fagulha de conexão com ele. Eu vou falar sobre isso quando eu falar dos aspectos negativos, mas todo o elenco tá excelente. John David Washington, que é o filho do Denzel Washington, eu gosto muito dele. Eu não vi outro filme dele além do Tenet e do Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã é excepcional, e lá naquele filme ele já deu um show aqui. Eu acho que ele repete, ele, assim como o Pattinson, se esforça demais na construção do seu personagem. Ele tem menos material, ele tem menos estofo pra trabalhar do que o Robert Pattinson, e ele também consegue entregar um trabalho muito bacana. E pra encerrar os pontos positivos, temos a trilha musical, que eu acho que se adequa perfeitamente ao filme, principalmente em momentos pontuais na narrativa. O Nolan sempre tem isso, né, a montagem paralela, então ele mostra coisas acontecendo simultaneamente em ambientes diferentes, no caso não tão distantes os ambientes, ele tipo num subterrâneo e na superfície de um ambiente lá e tal, e quando a gente vê os personagens que estão na linha do tempo contínua, digamos assim, progredindo, né, melhor dizendo, a trilha toca de um jeito, e quando nós vemos os personagens que estão retrocedendo, os personagens que estão com a sua entropia invertida, a música tem alguns acordes, não é a música completa, alguns acordes retrocedidos, e você percebe pelo efeito sonoro que uma música, assim, como a gente trabalha com edição de vídeo, fica muito perceptível pra gente, sonoramente falando, quando uma música tá invertida ou qualquer áudio tá invertido. E quando vemos personagens em situações invertidas, a música possui acordes invertidos, é um detalhe bacana da trilha musical, além da própria qualidade sonora como um todo. Eu acho a trilha excepcional. O Hans Zimmer literalmente não fez falta. Eu achei a trilha desse filme muito tensa, e é um dos pontos altos do filme, porque assim como Interestelar, aqui a trilha desempenha um papel fundamental pra tentar nos conectar com o filme, apesar do filme o tempo inteiro sabotar isso. E vamos aos problemas do filme. Muita gente comentou, muita gente me avisou isso antes de eu ver o filme, muita gente inclusive me pediu pra ver o filme, tipo, muita gente mesmo, nos comentários aqui do canal, no direct da SB Cinema, nos comentários do curso, pessoas que se inscreveram no curso após o filme sair, né, ser disponibilizado na internet, essas pessoas comentando lá nos nossos cursos, falando: Bruno, você tem que ver Tenet, Bruno, assiste Tenet, eu quero a tua opinião sobre Tenet por conta de X, Y, Z. Então eu fui muito alertado sobre coisas que, sem spoilers, obviamente, mas falando: Bruno, eu quero muito que tu fale sobre isso aqui do filme. E tá lá, há uma desumanização muito forte nesse filme em prol do conceito. O conceito envolvendo a entropia é muito bacana, e ele abre um leque de possibilidades gigantesco, mas o Nolan tá tão preocupado em abordar o conceito, tá tão preocupado em falar sobre o conceito e mostrar esse domínio que ele tem científico, a precisão exata dele e tal, que ele esquece, cara, ele literalmente esquece os personagens. Eu acho que eu nunca vi, eu falo isso assim sem medo de ser feliz, ou de ser infeliz no caso, né? Eu acho que eu nunca vi um filme na minha vida que se importasse tão pouco com seus personagens. É uma importância zero. E quem é meu aluno lá no Decifrando o Roteiro sabe que eu falo muito sobre a conexão público e protagonista, ou público e protagonistas, né? Cara, não tem isso no filme. Eu me conecto totalmente zero com o personagem, porque o Nolan tá muito mais preocupado em criar cenas visualmente impactantes, muito mais preocupado em contar uma história sobre um conceito e demonstrar que ele entende muito daquele conceito, do que mostrar os personagens. Uma coisa que a gente não pode falar mal do Interestelar, e eu falei disso na nossa análise que a gente fez no final de 2020, que foi a última masterclass do ano, né? Uma coisa que eu falo que é boa no filme é a conexão emocional do público com os personagens. Eu falo sobre o desenvolvimento da relação da Murphy com o Cooper no começo do filme, que eu acho muito boa, eu acho realmente muito bem feito, apesar de eu achar Interestelar um filme completamente burocrático, completamente problemático. Esse aspecto do filme é muito bom, é excelente. Aqui parece que foi outro cara que fez o filme, não parece que é o mesmo cara que criou essa relação tão forte entre dois personagens lá em 2014, aqui 6 anos depois ele esqueceu completamente isso. Eu me conecto zero com o protagonista, me conecto zero com os coadjuvantes, me conecto zero com os antagonistas, eu não me conecto com ninguém, só isso resulta em diversos problemas, como por exemplo, a motivação dos personagens. O protagonista, ele move céus e terras por uma personagem feminina lá do filme, que eu tô me perguntando até agora, por que cargas d'água esse cara está fazendo o que ele está fazendo? Ele está modificando completamente uma missão importantíssima, ele tá colocando em risco por conta de uma mulher que a gente não sabe por que ele tá fazendo aquilo. Ele se coloca em risco, ele cogita a possibilidade do holocausto temporal, sei lá, pra salvar uma mulher que a gente não sabe por que essa mulher é tão importante. Em momento nenhum o filme desenvolve isso, em momento nenhum o filme tenta abordar isso, tenta se aprofundar nisso. Ele simplesmente
simplesmente tá fissurado por ela por algum motivo que só o Nolan deve saber. E ele quer que você embarque nessa. Esse é o problema. O filme quer que você embarque, ele quer que você aceite, ele quer que você acredite. Mas ele não trabalha as ideias dele bem o suficiente, ele não desenvolve diversos aspectos do roteiro dele bem o suficiente pra você se importar e participar. Pra você participar e querer assistir o filme. Gente, com 1 hora de filme, eu não queria ver o filme. Com 1 hora de filme eu tava assim, gente, desisti. Eu desisti de ver esse filme. Eu juro pra você que eu quase saí do filme. Eu quase fechei aqui e fui fazer outra coisa. Fui ver outro filme. Porque eu tava conectado tão pouco com a história, eu tava conectado tão pouco com os personagens. E é outro aspecto que eu vou falar, que é as complicações sem necessidade que o Nolan faz em desenvolver a sua história, em tentar explicar os seus conceitos. O próprio filme fala, não tente entender, só sinta. Mas aí o Nolan fica tentando me explicar tudo o tempo todo, ao mesmo tempo em que ele diz pra gente só sentir e não entender, ele fica tentando explicar pra gente o filme o tempo inteiro através dos diálogos. A gente tem um catupilhão de cenas de personagens andando e conversando, e um explicando coisas pro outro o tempo inteiro. E é isso que é o outro problema. Cada filme do Nolan tem um problema de exposição diferente. Aqui na abertura do vídeo eu fiz uma brincadeira com o lance lá do Interestelar, que é a grande cena que todo mundo fala, que é um engenheiro espacial explicando pra outro o que é um buraco de minhoca. Ali é um problema porque é uma exposição gratuita pro público entender um aspecto. O problema de exposição do Tenet é diferente. Ele confia tanto que a história vai se desenrolar, que a história vai se desenvolver a partir do que é dito no diálogo, e isso não tem força o suficiente e ele implode. O filme colapsa. O filme confia tanto que você vai aceitar aquela informação só porque um personagem tá dizendo ela, sem mostrar, sem aprofundar, sem desenvolver, sem mostrar evidências, sem ter cenas pra poder conseguir fixar na tua mente aquela informação, aquela ideia, que ele colapsa. Não é o suficiente. Você colocar um personagem falando, você que tava por trás de tudo isso, não sei o quê, e não há nenhuma cena no filme que corrobora isso. Não há nenhuma cena no filme que aprofunda isso. Olha só, é diferente um personagem falar que o outro é que tá por trás de tudo no filme, é totalmente diferente de você descobrir junto com algum personagem, em alguma cena, aquilo que tá acontecendo. Recentemente eu vi um filme chamado Run, já é a segunda crítica que eu falo dele, que eu quero muito falar dele aqui no canal, vou lançar uma crítica em breve, em que há uma cena que é um pouco expositiva, até ele força um pouquinho, mas faz sentido e o impacto no público é sensacional, porque é uma personagem que está investigando uma situação, ela acha uma caixa, quando ela abre essa caixa, lá dentro tem uma informação muito importante, uma informação muito impactante, muito forte pra ela e pra história como um todo. É totalmente diferente de um outro personagem chegar pra ela e falar, ei, isso aqui é isso aqui. Muda completamente. E é exatamente essa segunda opção que o Nolan faz. Ele prefere colocar um personagem explicando que tem um outro personagem que tá por trás de tudo aquilo que tá acontecendo, que é uma informação, porra, importantíssima, é um baita no twist. Aí ele fala, não, e é com um sorrisinho no rosto. Não, ei, é tu que tá por trás de tudo, maluco. Ei, é tu, ó, tá ligado? É tu que tá por trás de tudo. Se liga aí, brother. Quando eu penso que o Nolan me ofendeu como público, me menosprezou minha inteligência como público lá no Interestelar, cara, Tenet tá fazendo Interestelar parecer um filmaço. Faz parecer Interestelar um filme bom, ok. Ele chegou num fundo do poço tão grande. É que nem o Alien Covenant. A gente viu Prometheus é fraco. Pra mim é nível Interestelar, assim, equivalente. É fraco, mas você pensa, nada pode ser pior do que isso. Aí o Ridley Scott vai lá e faz o Alien Covenant. E ele, desaba ainda mais, assim. É horrível. E algumas pessoas me falaram, Bruno, é um filme mind blowing, você vai pensar muito, é um filme muito complexo. Ele não é complexo, ele é extremamente simples. Ele é extremamente fácil de entender. Não é que ele tenta complicar, é que ele nem se esforça em ter uma trama coerente. Ele pula de uma cena pra outra sem conexão alguma. A cena de abertura do filme é aquela cena da ópera, né, que, enfim, é o começo do filme, eu não vou falar o que acontece. Mas acontece uma cena de ação lá, uma sequência de ação, que você não sabe quem que tá ali contra quem, qual o propósito, qual a motivação de cada um deles, o que eles estão fazendo ali, as coisas vão acontecendo e você não sabe o que tá acontecendo. Bruno, mas no Interestelar você reclama que ele explica demais, é que você tá reclamando que ele explica de menos? Veja bem, não é que ele explica de menos, é porque parece que ele não se importa, ele não tá nem aí pra gerar uma coerência entre as cenas, ele não tá nem aí pra gerar uma coerência na história como um todo, ele só quer exemplificar o conceito da entropia e só tá preocupado com isso e nada mais. E eu acho que é o pior roteiro da carreira do Nolan, de todos, assim, porque ele se contradiz, né? Tem uma cena onde tem um personagem explicando pro outro. De repente, eu vi eles discutindo um conceito básico de viagem no tempo, que tantos outros filmes já abordaram, que é o paradoxo do avô. Um explica pro outro. O paradoxo do avô que é isso. E aí tem outra cena que esse mesmo personagem fala, o lance da entropia, por conta das moléculas que estão no estado isolado, é porque eu tenho mestrado em física. Tipo...
O personagem precisa falar que tem um mestrado, pós-graduação, caralho, em física, pra gente poder aceitar que ele sabe um conceito. É pra justificar aquela fala expositiva. E soa gratuito. E não acrescenta em nada. E contradiz o que o próprio filme diz, que não é pra tentar entender, é pra sentir. O que o Nolan tinha na cabeça na hora de fazer esse filme? Não dá pra saber, parece que ele só foi fazendo, remendando e juntando e virou um caco, que é o filme é um caquinho. Uma caquinha. Caralho. Sobre a mixagem de som, que muita gente falou, era um dos pontos que o pessoal mais queria que eu falasse. Bruno, fala da mixagem de som do filme. Realmente, a mixagem de som do filme é problemática. Eu vim em casa, tá? Com fones de ouvido de alta qualidade, meu fone foi R$200, não sei se são, enfim, é da JBL, eu escolhi ele a dedo e tal, por conta exatamente do que ele tinha, enfim. É um fone muito bom, eu assisti o filme com o volume máximo, aqui no meu computador, sentado na minha poltroninha aqui, como se eu tivesse, não exatamente no cinema, porque no cinema eu fico mais relaxado, mas eu tava atento ao filme, então eu tava com o fone aqui, vidrado no filme, tudo apagado aqui, eu tento recriar a experiência, né? E a minha tela é ultra wide, então ela parece um pouco a tela de cinema, mas enfim. Eu percebi esse problema da mixagem de som, mas só em dois momentos. Em dois momentos onde a música excede sem necessidade, porque claro, tem cenas, tipo uma cena de ação, uma cena de perseguição, é óbvio que a música vai estar mais elevada e ela vai competir um pouco com os sons do filme, mas como os sons do filme estão tão altos, por conta dos sons de carro, sons de tiro, de batidas, explosões, aí elas meio que se contrabalanceiam, né? O problema é que o filme ele faz em dois momentos isso, de subir muito a música e a música competir com o restante do áudio do filme, com o áudio diegético do filme, né? Que é o áudio pertencente ao universo dos personagens, em dois momentos onde não faz o menor sentido, que são duas cenas onde dois personagens conversam, ou seja, é uma cena de diálogo onde do nada a música, pum, sobe e ela compete com a voz dos personagens. Eu fiquei, por que esta música está tão alta? Por mais que eu estivesse vendo o filme legendado, eu entendo inglês, eu gosto de ouvir e acompanhar, a gente quer ouvir direitinho os personagens falando. Imagina quem é de língua inglesa tendo que ver esse filme no cinema sem legenda, deve ter tido dificuldade para entender o que os personagens estavam falando, coisa que eu menciono lá no Decifrando Cinema, que lá nos Estados Unidos as pessoas reclamaram que Interestelar não conseguiam escutar o que os personagens estavam falando, olha só. Mas aqui eu percebo muito mais grave esse problema. Você perceber em casa, assistindo o filme no computador com um fone de ouvido, por mais que seja um baita fone de ouvido. Imagina no cinema, com o som no talo, a mixagem feita, porque a mixagem de cinema é feita pra cinema, né? Não pra assistir no computador com fone de ouvido, né? Imagina no cinema. Eu não vi o filme no cinema. Eu fico tentando imaginar como é que não seria isso no cinema. Tem um outro problema no roteiro, que são os diálogos, que eles têm vários momentos, assim, que eu fiquei me perguntando se quem escreveu o roteiro não foi um assistente de roteiro de 15 anos de idade que só viu filmes dos anos 2000 e pouco, filme adolescente, filme B, filme que passa no Supercine, tá ligado? Falas como, se eu não posso ter, ninguém mais pode. E outra fala que é, nós devemos nos perguntar não só onde ele está, mas quando ele está. E a forma como os personagens dizem isso, o contexto, é vergonha alheia total e tira você do filme. Porque é uma fala tão clichê, é uma fala tão batida de tantos filmes, que surge em momentos muito clichês, como um cara, um marido escroto querendo bater na mulher, e ela fala, por que você tá fazendo isso? Aí ele, porque se eu não posso ter você, ninguém pode. Olha que loucura, bicho. E nem as cenas de ação salvam. A cena de ação mais bacaninha é a cena de perseguição de carro, que depois a gente descobre que um dos carros que estavam participando da perseguição lá, sem querer, é um carro que tem a ver depois, aí se conecta. Essas pequenas conexões durante o filme são, pode se colocar também como um pró do filme, mas não tem nenhuma cena de ação memorável. O Nolan destruiu um avião inteiro pra gravar uma cena. Ele enfiou o avião num armazém lá, sei lá, num prédio, enfim. E eu esqueci, acabou o filme, nem lembrava dessa cena. Eu fui lembrar porque eu tava revendo aqui uns trechos pra poder fazer a crítica, vendo o trailer, pra lembrar dos momentos e preparar as anotações e falar pra vocês. A cena do carro é interessantinha. No final, o clímax, até agora, eu não sei o que eles estavam fazendo ali. Sinceramente, eu não sei. Quem tava contra quem, fazendo o quê, indo pra onde e tal. Você não se importa, porque o filme não se preocupa em se aprofundar nisso. É foda-se, é literalmente foda-se, porque ele quer chegar num ponto lá egocêntrico, maluco do Nolan. E ele esquece de contar uma história. Ele esquece da gente. Esquece. É triste. Tô me sentindo isolado, esquecido, deixado pra trás. Não existe outra nota pra esse filme além de 1 de 5. Não tem, cara. Eu tentei ver mais alguma coisa bacana pra colocar aqui, pra tentar construir e ver se aumentava a nota, porque eu sempre quero gostar dos filmes, né? Eu queria muito ter gostado desse filme, mas não rolou. E o filme, ele nem se esforça pra melhorar a situação em momento algum. E isso me tira do sério, cara. Como é que o cara faz um filme desse jeito, sem emoção, sem alma, sem querer conectar o público com o filme? É um filme frio, é um filme sem alma, cara. Eu vi muita gente falando isso, mas é exatamente isso. É um filme sem alma, sem coração. Cadê
é o coração que eu sentia nos filmes do Nolan lá no Inception. No Inception eu choro no final, e nem necessariamente a cena é bonita ou quer te fazer chorar. Eu choro quando o Cobb sai no aeroporto e ele troca olhares com cada um dos participantes e cada um segue a sua vida. Aquilo ali pra mim é muito emocionante. Eu choro naquele momento. Eu me emocionei no meio do filme percebendo a complexidade do filme. Eu, caramba, olha que lindo que ele tá fazendo aqui, cara. Você percebeu o que ele tá construindo ali, é sensacional. Aí aqui eu caguei, assim. Eu juro pra você, com menos de 1 hora de filme, eu não queria mais assistir o filme. Eu queria abandonar o filme, mas eu tinha que ver até o final. E é isso. O que você acha do Tenet? Você acha que eu peguei pesado? Você gosta do filme? Comenta aqui embaixo. Se quer discutir, discute, não tem problema. O importante é você reagir ao vídeo. Se você gostou do conteúdo, se você gosta da SB Cinema, curte essa crítica e manda pro teu amigo que gosta do filme ou que não gosta do filme. Vamos ver o circo pegar fogo aí. Ou vamos tentar ter um debate civilizado, que eu acho que é o mais legal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Entra lá no grupo do Telegram e conhece os nossos cursos no link no primeiro comentário. Um forte abraço e vida longa ao cinema.